Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham sempre pela leitura orante do Evangelho Diário. Hoje nós temos um grande Evangelho para meditar e eu convido você a refletir e orar conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma ponte ou uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho que nós acabamos de ouvir, é impressionante o que Jesus Cristo diz. Aliás, a tradução portuguesa aqui amainou, digamos assim, amorteceu o impacto da palavra dura de Jesus. Quando diz assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em grego, no original está: se não odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos e assim por diante. Ora, como que Jesus Cristo, que tanto pregou o amor, que tanto pregou a misericórdia, que tanto pregou a paz entre os homens, como ele poderia estar aqui incentivando o ódio a entes tão queridos nossos? Os mais queridos, diríamos, pai, mãe, irmão, irmã, filhos, filhas. Como é possível isso? Aqui nós temos que entender que Jesus Cristo está pregando uma liberdade total aos seus discípulos. Quem quiser seguir Jesus e realmente realizar a missão a qual ele nos destina, precisa ser uma pessoa totalmente livre. Isso que é o importante, uma pessoa totalmente livre. E por que a família faria o contrário disso? Ou seja, por que a família prenderia ou escravizaria, entre aspas, a pessoa que quiser seguir Jesus? Aqui nós temos que entender como funcionava a economia do Mediterrâneo naquela época de Jesus. Nós temos que entender que a família exercia um domínio total sobre as escolhas das pessoas. Um filho, por exemplo, não escolhia jamais a sua profissão. A profissão do filho era determinada pelo pai. O filho seria aquilo que o pai fosse. Se o pai fosse agricultor, o filho seria um agricultor. Se o pai fosse um ferreiro, o filho seria um ferreiro. Se o pai fosse um soldado, o filho acabaria sendo um soldado. E assim por diante. A vida da pessoa já estava condicionada, determinada pela família, pelo seu local de nascimento. Outra coisa, o irmão mais velho, o homem que nascesse primeiro na família, tinha total domínio sobre os demais membros da família após a morte de seu pai. Quando o pai vinha a faltar, era o irmão mais velho que assumia as finanças, assumia as propriedades, assumia tudo o que pertencia anteriormente ao seu pai. E ele distribuía isso entre os irmãos conforme a sua vontade. Se o filho mais velho, por exemplo, resolvesse não distribuir nada aos seus outros irmãos, ele não distribuía. Se o filho mais velho resolvesse humilhar ou até explorar os seus irmãos, ele o faria, como acontecia
frequentemente naquele mundo, naquela sociedade de Jesus. Então, a família não era regida por laços de fraternidade, de amor, como, por exemplo, as famílias modernas de hoje se comportam. Hoje as famílias são formadas por laços de amor, de afeto. Antigamente, não. As famílias eram constituídas por laços econômicos. Por exemplo, os irmãos mais novos não se desprendiam, não saíam de casa, porque se saíssem passariam fome. Não poderiam levar nada, porque o irmão mais velho ou o pai, por exemplo, poderia simplesmente não dar nada para aquele filho. Como ele poderia então sair debaixo do domínio do seu pai? Como ele poderia sair debaixo do domínio da sua casa, da sua família? E a gente poderia continuar falando aqui de tantos outros exemplos. Não é à toa que, certa feita, por exemplo, um jovem aparece pedindo a Jesus que interceda para que seu irmão mais velho dê parte da herança de seu pai a ele, para ele poder ter condições de sobreviver e levar uma vida digna. Jesus fica até irritado porque não era função dele ser juiz entre o povo, mas isso mostra a que ponto chegavam as injustiças no interior das famílias. Havia uma verdadeira guerra, o clima não era tão bom assim como a gente pode pensar. Então, compreendendo como eram as famílias antigamente, nós podemos entender melhor a revolução que Jesus Cristo está operando no Evangelho de hoje. Quando ele fala que quem quiser ser discípulo dele terá que ser capaz de se tornar totalmente independente da sua família, o que ele estava dizendo é que ele queria homens livres, mulheres livres atrás dele. Ele não queria pessoas amarradas aos seus familiares. É por isso que os filhos de Zebedeu, por exemplo, São Pedro e Tiago, quando são chamados por Cristo, a primeira coisa que fazem é largar seus barcos, que eram os instrumentos de trabalho deles, que não pertencia a eles, certamente, pertencia ao seu pai, Zebedeu, largam o barco de Zebedeu, seu pai, e vão atrás de Jesus Cristo. E assim com os outros consecutivamente. Então agora cabe uma reflexão para os dias de hoje. Ora, o que essa afirmação de Jesus nos ajuda nos tempos atuais? Muito. Porque as famílias, por incrível que pareça, ainda continuam exercendo um poder muito grande sobre a vida de todos nós. Há filhos, por exemplo, que não participam da igreja, não frequentam a igreja, porque seus pais não dão exemplo. Seus pais não gostam, não querem frequentar a igreja, não vão, não estimulam seu filho a fazê-lo. Um ou outro que acaba indo mesmo contrariando os pais, mas isso é muito raro. Geralmente a maior parte dos filhos de pais que não dão muita importância à sua participação na igreja, a maioria desses meninos, dessas meninas, acabam não se engajando mesmo, não tendo fé e não tendo perseverança na igreja. O que dirá então, por exemplo, de maridos que proíbem suas esposas, muitas vezes, de participarem de atividades da igreja, da sua paróquia, da sua comunidade e vice-versa? Há mulheres que proíbem também seus maridos disso? Acham que eles fazem demais, trabalham demais para a igreja, ficam muito tempo fora de casa, se dedicam muito às tarefas da comunidade. Onde já se viu isso? Ele tem uma família, ele tem uma casa para zelar, ele tem que tomar conta dela, a esposa, ou dele, o marido. Ela tem ou ele tem que dar conta das tarefas domésticas e do trabalho e assim por diante. Enfim, nos dias de hoje, está certo que numa proporção um pouco diferente, menor, mas nos dias de hoje nós podemos encontrar situações em que as famílias, ao invés de ajudarem a pessoa a ser mais livre, disponível a trabalhar para o reino de Deus, para a igreja deixada por Jesus Cristo, acontece justamente o contrário. E o que fazer diante disso? Jesus propõe uma ruptura muitas vezes até radical. E eu diria que ele não está sem razão. Muitas vezes, se as pessoas quiserem realmente realizar a obra a qual se sentem chamadas por Deus, muitas vezes terão que fazer uma ruptura radical. Terão que saber, eu não diria odiar, como diz Jesus no Evangelho de hoje, mas desapegar-se, isso sim, que é a palavra usada na tradução brasileira litúrgica do Evangelho de hoje e que é uma tradução já interpretativa, digamos assim. Ela fugiu da tradução ao pé da letra, que seria odiar, e já interpreta esse odiar como desapegar. Nós temos que ser pessoas desapegadas para seguir Jesus Cristo. Tanto do ponto de vista econômico, material,
Mas o desapego nosso não é somente das coisas materiais e do dinheiro. O nosso desapego também é das pessoas. Há pessoas que nos prendem muito a elas. Há pessoas que nos escravizam muito a elas, através do afeto, do carinho, de favores, disso e daquilo. Cuidado, porque tais pessoas, ao invés de ajudar você a estar mais do lado de Deus e da sua justiça e do seu reino, essas pessoas acabam dificultando o seu trabalho, o seu testemunho de vida. Pense nisso, com carinho. E agora, vamos fazer esta nossa já oração tradicional pela fragilidade humana, já que tantos irmãos nossos estão requisitando e pedindo nossas orações. Deus Todo-Poderoso e Eterno, sustento na fadiga, apoio na fraqueza. De vós todas as criaturas recebem energia, existência e vida. Viemos a vós para invocar sua misericórdia, pois conhecemos a fragilidade da condição humana, vivendo a experiência de uma nova epidemia viral. Confiamos a vós, os enfermos e suas famílias. Trazei cura para o corpo, mente e espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a fazerem seu trabalho e a fortalecer o espírito de solidariedade entre eles. Sustentai e confortai os médicos e profissionais de saúde nas linhas de frente e todos os prestadores de cuidados na execução de seus serviços. Vós que sois a fonte de todo bem, abençoai abundantemente a família humana, afastai de nós todo mal e concedei uma fé firme a todos os cristãos. Libertai-nos da epidemia que está nos atingindo, para que possamos voltar com serenidade às nossas habituais ocupações e assim louvar-vos e agradecer-vos com um renovado coração. Em vós confiamos e apresentamos nossa súplica, porque sois, Pai, o autor da vida, e com teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Maria, saúde dos enfermos. Rogai por nós. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. Até amanhã, quinta-feira, se Deus quiser.